Este programa é livre para todos os públicos. E aí pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Em cada casa uma escola, nós iremos até você. Projeto da Prefeitura Municipal de Rosário através da Secretaria Municipal de Educação, tá bom? Esse projeto que vem de maneira paliativa tentar trazer conhecimentos necessários de matemática, de língua portuguesa, de educação física, né, nesse período de pandemia em que as pessoas, abre aspas, estão paradas, para você, tá bom? Todas as tardes, não perca as nossas aulas, pessoal, tá? O Brasil está nesse processo de pandemia, mas as pessoas não estão paradas, as pessoas estão estudando e você tem a oportunidade de aprender um pouco mais todas as tardes com a gente, tá legal? Então, hoje a gente vai, como a gente já vem fazendo, nós vamos trabalhar língua portuguesa. Sou o professor Valdo Peixoto e eu vou dar continuidade às minhas aulas. Hoje nós vamos trabalhar formação de palavras, processo de formação de palavras. Só recapitulando o que nós já vimos até aqui. A gente já viu encontros vocálicos. A gente já viu acentuação gráfica. A gente já viu novo acordo ortográfico. E a gente já viu fonética e fonologia na contagem de letras e fonemas e suas definições, tá bom? Além de nossa primeira aulinha, né, que foi o processo de estudo da gramática. Eu trouxe para vocês como é que a gente estuda a gramática para quem quer aprender ela de fato, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar a estrutura e processo de formação de palavras. Essa aula, ela é uma aula, eu costumo dizer que ela é uma aula fácil, porém ela precisa de muita atenção, muito entendimento do aluno, tá certo? De muito entendimento da pessoa que quer aprender de verdade. Por quê? Apesar de ser básica, mas ela é uma aula que traz muitas regras, muitos conceitos, e um conceito puxa o outro, tá certo? Então, muita atenção, pessoal, nesses conceitos, nessas regras, porque uma coisa vai levar a outra, e vocês vão entender isso, tá? E é inclusive um conteúdo que exige um conhecimento de classes de palavras que a gente ainda nem viu, tá bom? Mas que é um conhecimento prévio, ok? Então, estrutura e processo de formação de palavras, né? Por que precisamos formar palavras a partir de outras, né? O que a gente precisa aprender, primeiramente, a língua portuguesa, que é o nosso idioma oficial, né? Ela é uma língua heterogênea. O que é isso, professor? O que significa ser a língua portuguesa uma língua heterogênea? É o seguinte, pessoal, ela não é uma língua pura, tá? A nossa língua, ela não é uma língua que se formou por ela mesma. Ela é uma língua que se formou a partir de outros processos linguísticos, de outras raças, de outras etnias, de outros lugares, de outros países, tá bom? A nossa língua é uma língua heterogênea, ela é formada a partir de outras línguas, tá? Inclusive a língua portuguesa, que é o nosso idioma oficial, ela não é a única língua do nosso país, tá bom? Ela não é a nossa única língua, né? O nosso país, ele tem a língua indígena, ele tem a língua brasileira de sinais, a Libras, né? Que também é uma língua, tá? Não é linguagem, não é um tipo de falar, é uma língua que possui gramática própria e ciência própria, estudo próprio, tá? A língua portuguesa é a oficial, claro, mais falada, tá? E nós vamos focar nela no quesito de formação dessa língua, como é que as palavras se formam a partir dos seus processos, tá bom? Então, vou trabalhar o conceito de afixos com vocês, mas antes de falar de afixos, quando eu falei para vocês que a nossa língua se formou através de outras línguas também, é porque a nossa língua, apesar de ser portuguesa, eu costumo dizer para os meus alunos que ela é uma língua brasileira, tá? Nós somos mais de 200 milhões de habitantes contra Portugal, que tem ali por volta de 12 milhões. Ela é brasileira porque dentro dela existem vários dialetos, tá? E ela é heterogênea por quê? Porque além do português, nós temos influência do francês, do inglês, do italiano, do africano de maneira muito, muito rica, né, no nosso país, tá certo? Pessoal, para entender essa aula de hoje, o primeiro conceito que a gente tem que aprender é o conceito de afixo, tá? Na verdade eu vou botar no plural, de afixos, tá? Esse conceito aqui, ele é basilar para 4 outros conceitos, tá ok? O conceito de afixos. O que a gente tem que entender com afixo? Afixo são elementos que se juntam a radicais. Professor, o que é radical? O que é afixo? Eu vou trazer isso tudo para vocês, tá? Porque a gente tem que aprender primeiro. Afixo
são as menores unidades da língua, tá? De uma língua derivada, de uma língua heterogênea, ok? Afixos são as menores unidades da língua que se juntam às palavras, que se juntam a radicais para formar novas palavras, tá? E esses afixos, pessoal, eles são divididos de duas formas, ok? Eles são divididos de duas formas. Esses afixos se dividem em pré-fixos, ok? E se dividem em sufixos, ok? Tá tudo ali no PowerPoint e aqui também. Afixos, menores unidades da língua, que se juntam a outras palavras para formar novas palavras. Como se classificam, professor? Em prefixos e sufixos, ok? Esse entendimento tem que estar na tua cabeça, tem que estar na tua mente, tem que estar no teu coração, tá? Não é para decorar, é para aprender. Afixos são as menores unidades de uma palavra. Se dividem em prefixos e em sufixos. Professor, por que ele tem esses nomes, essas classificações? Por que prefixos, gente? Vamos logo trabalhar aqui com o conceito básico. Porque é o que vem antes, tá? Vou já dizer antes do que. E sufixo é o que vem depois, ok? Afixos, menores unidades da língua. Dividem-se em prefixos e sufixos. Sufixos vem depois da palavra. Prefixos vem antes da palavra. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, bem legal, tá? Não precisa nem apagar, eu boto aqui no meio. Eu tenho a palavra amor, né? Amor é uma palavra primitiva que também já vai aparecer no próximo slide, daqui a pouquinho, tá? Na palavra amor, gente, que é uma palavra primitiva, eu posso formar outras várias palavras, tá? E eu vou formar outras várias palavras com a palavra amor a partir de afixos, colocando elementos antes ou colocando elementos depois. Saca só aqui, ó. Se eu disser desamor, é uma nova palavra. É uma palavra que vem com um prefixo, tá? Com prefixo. Por que é prefixo, professor? Porque veio antes do radical. E o que é radical? É a palavra primitiva, é a palavra que dá origem a tudo, tá? Isso que é radical. Então, eu tenho o radical amor, eu tenho a palavra primitiva amor, eu acrescentei o prefixo des, que significa uma negação, né? É a mesma coisa que não. Professor, como assim significa negação? Vocês têm que procurar uma tabelinha de radicais gregos e latinos. Anota aí e procura no Google, na tua gramática, radicais gregos e latinos, tá? Existem infinitos radicais gregos e latinos que formam a nossa língua. Uma delas é o des, no sentido de negação. Esse des com a palavra amor formou a palavra desamor. Desamor é o que não tem amor, tá certo? E da palavra desamor, gente, eu posso tirar esse des e botar agora um sufixo, tá? Eu posso formar a palavra amoroso. Vocês entenderam? Da palavra amor, eu acrescentei um afixo chamado sufixo. Sufixo é o quê? É o radicalzinho, né? A palavrinha, a menor unidade que vem após a palavra, após o radical. Eu acrescentei o sufixo oso, tá? Significa aquele que faz, aquele que dá, aquele que é, tá certo? Amoroso, tá ok? Então eu acrescentei um sufixo e formei uma nova palavra chamada amoroso. Professor, eu posso botar os dois ao mesmo tempo? Pode sim, tá certo? Você pode sim botar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Eu posso dizer que a pessoa é desamorosa, ele é desamoroso, tá certo? Ele não tem amor, ele não é amoroso, tá ok? Então, prefixo e sufixo. O que é prefixo? É um radicalzinho, né? A palavrinha é um afixo que vem antes do radical. E o que é sufixo? É o que vem depois do radical, tá bom? Então, gente, as palavras na língua portuguesa vão ser formadas dessa forma, com prefixos ou com sufixos, ou com os dois ao mesmo tempo. E também existem outros processos além, né, dos processos formados por afixos, ok? Mas isso aqui é só a base da nossa aula, é só a base, tá certo? Se a gente não entender o que é um afixo, e que ele se divide em prefixo e sufixo, e que o prefixo vem antes e o sufixo vem depois, a gente está começando errado, tá bom? Então aqui na palavra pedrada, pessoal, eu tenho o radical pedra e eu botei um sufixo ada. Na palavra inviável, eu tenho o radical viabilidade ou viável, né? E eu acrescentei um prefixo in, né, que também é negação. Vocês viram aí? O des é negação e esse in também é negação. Eu tenho a palavra feliz. Eu acrescentei um prefixo in e um sufixo mente. E formei a palavra infelizmente.
Se eu tirar o in, vai existir a palavra felizmente. Se eu tirar o mente, vai existir a palavra infeliz. Então, vocês entenderam aí o que são os afixos, qual a importância deles? Eles são elementos que se juntam a palavras para formar novas palavras, tá certo? Então, esse é o conceito básico, basilar, para a gente entender a nossa aula de processos de formação de palavras, tá? Eu falei para vocês de palavras primitivas e palavras derivadas, tá? Palavra primitiva, pessoal, né? Vou botar aqui, primitivo, o primitivo e derivado, eles se complementam, tá? Eles dialogam, né? Eles são congruentes. Então, a gente tem que entender isso. Derivado e primitivo. Primitivo, tal qual aqui no conceito do PowerPoint, mas também eu vou destrinchar com as minhas palavras, é toda palavra, né? Ela é uma palavra raiz, tá certo? Ela é uma palavra raiz. Ela é uma palavra original. Ela é originária, tá? Vou até botar originária, tá ok? O que isso quer dizer, professor? É que ela não veio de nenhuma outra, ela já existia daquela forma, tá certo? A palavra primitiva é uma palavra raiz, por isso que a gente chama de radical, tá? A palavra raiz é aquela que já existe, ela vai se manter em qualquer outra palavra, tá? E ela é originária, tá? Ela vai dar origem a outras, tá certo? Preste atenção nesse detalhezinho. E a derivada, professor, a palavra derivada. Ali eu botei, são palavras que são formadas a partir de outras. Gente, a derivada é aquela, atenção, é aquela palavra que se forma a partir da palavra primitiva, tá? Ela é uma palavra composta, tá certo? Ela é uma palavra composta, ou seja, ela sofreu uma composição para sua existência. Como assim? Existia uma palavra raiz e elementos criaram novas palavras, tá certo? Então, vamos trazer um exemplo aqui. Se eu trouxer, por exemplo, a palavra, deixa eu ver aqui, vou trazer pedra, tal qual o exemplo. Pedra é uma palavra primitiva. E a partir de pedra, gente, eu posso formar outras palavras, tá? Essas outras palavras que serão formadas, que serão compostas, elas serão chamadas de palavras derivadas. O que é palavra derivada? Aquela palavra que se formou a partir de outra. O que é a palavra primitiva? É aquela palavra raiz, aquela palavra radical, aquela palavra original, ela já existe como ela é, tá certo? Então, a partir de pedra eu posso formar pedreiro, eu posso formar pedrada, eu posso formar pedraria, tá? Eu posso formar pedregulho. Vocês estão entendendo? E em todas essas palavras aqui eu terei o primitivo, gente. Eu terei a raiz, eu terei o radical, em todas elas, tá certo? Observem, em todas elas eu terei uma raiz, eu terei uma palavra que sempre vai aparecer, um trecho, tá? E é isso que nós chamamos de radical, isso que nós chamamos de raiz, isso que nós chamamos de palavra original. A palavra original de pedreiro é pedra, até o R, né? Pedre, tá ok? E a partir nesse caso aqui são sufixos, eu formo novas palavras, tá? É o que acontece, por exemplo, com os verbos, né? Eu boto, eu canto, tu cantas, né? Ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Gente, esse cante até o T, ele vai se repetir na conjugação infinita, tá? Passado, presente, futuro, passado perfeito, imperfeito, mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, não importa, ele vai se repetir. Professor, e nos verbos irregulares? O que são verbos irregulares? Verbos irregulares são aqueles que não têm radical completo, né? Ó, eu sou, tu és, ele é, nós somos, não tem radical aqui, né? E qual seria o radical, professor? Anota na tua agenda e teu coração. O radical vai ser o próprio verbo. Nesse caso aqui é o verbo ser, tá bom? Então, para a gente finalizar esse segundo PowerPoint, segundo slide, palavra primitiva é aquela palavra que dá origem a novas palavras. Palavra derivada é aquela palavra que se originou de uma palavra primitiva, tá bom? Tá ok? Normalmente as palavras derivadas que são compostas, elas vêm com afixos, que são prefixos e sufixos, tá certo? Prefixo e sufixo. Então, esses elementos, eles são elementos importantes para a gente entender o nosso próximo slide, tá certo?
que é de fato agora o início da aula. Esse início da aula, ele tá ligado exatamente às regras que eu vou trazer para vocês. Mas entenda, saiba o que é o afixo, saiba o que é a palavra primitiva e saiba o que é a palavra derivada, tá? Em todas as suas composições, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês palavras simples e palavras compostas, né? Palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical, é só uma palavrinha, gente. Palavra composta é aquela formada por duas ou mais, não tem segredo. Se eu digo cidade, palavra simples. Se eu digo cidade-estado, eu tenho duas palavras que formam uma, né? Cidade-estado. Se eu digo, por exemplo, chuva, eu tenho uma palavra simples. E se eu digo guarda-chuva, eu tenho uma palavra composta, né? Porque são duas palavras que formam uma. Isso aí é muito simples. Isso aí é na aulinha de substantivos compostos, lembram? Né? Substantivo composto é aquele que tem dois ou mais radicais. Esses conceitos também serão interessantes mais à frente. Mas o que importa pra gente agora é isso aqui, ó. Derivação, tá? Derivação. Por que eu ensinei agora para vocês o que são palavras derivadas? É porque são essas palavras derivadas que vão formar o processo de formação de palavras chamado derivação. Então eu não ensinei palavra primitiva e palavra derivada à toa. Por que eu ensinei palavras derivadas? Porque existe uma aulinha básica chamada derivação, tá? E essa derivação tem 6 classificações e a gente vai aprender cada uma delas, tá bom? Cada uma delas. Então, vamos ler aqui, eu vou destrinchar para vocês, né? A derivação é o processo pelo qual palavras novas, né? Ou seja, as palavras derivadas, elas são formadas a partir das primitivas. É o que eu já falei, gente. O primitivo gera palavras. A derivada foi gerada de uma primitiva. Se a derivada foi gerada de uma primitiva, a gente tem que entender como é que isso aconteceu. Não adianta eu dizer assim, a palavra pedrada é uma palavra derivada. E se alguém perguntar para você, foi derivada por quê? Por que isso aconteceu? De que forma isso aconteceu? Tu vai aprender agora, entendeu? Nas subclassificações, tá? Então, o que nós temos que aprender de fato, né? A formação de palavras, ela é formada por derivação, tá ok? E por composição. Eu poderia encerrar a aula aqui. O processo de formação de palavras acontece de duas formas. Por derivação e por composição. Derivação por quê, professor? Palavras se formaram a partir de outras. Composição por quê, professor? Porque duas palavras vão gerar uma. Como é que isso acontece? Mas por que eu não posso parar aqui? O slide ali já mostra, né? A derivação tem 6 classificações, né? Tem 6 classificações. E a composição é mais fácil, tá? A composição só tem duas classificações. Quais são as classificações da derivação, professor? Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parassintética, derivação regressiva e derivação imprópria. E a composição, professor? É uma composição por justaposição e uma composição por aglutinação. A gente tem que aprender essas 8 regras, né, que estão nesses 2 conteúdos. E a gente precisa ver cada uma delas. Mas por que aqui ficou fácil na derivação? Porque nós já aprendemos o que é prefixo e o que é sufixo, tá? Então vamos ver o primeiro tipo aqui. Primeiro tipo de derivação. O primeiro tipo de derivação que nós vamos ver é a derivação prefixal, né? Primeiro tipo é a derivação prefixal, tá ok? A derivação prefixal, gente, o nome já está dizendo, é quando a gente forma uma nova palavra a partir de um prefixo, tá certo? A partir de um prefixo. Por que a aula agora ficou muito fácil? Porque a gente já sabe o que é um prefixo, né? A aula está tranquila agora. Então o professor falou, poxa, o prefixo é o que vem antes do radical. Então toda vez que eu tenho prefixo mais radical, eu vou ter uma derivação prefixal? Sim. Não tem segredo. Derivação prefixal é o acréscimo de um prefixo a um radical, a uma palavra primitiva. Tá? Não tem segredo. Então se eu tenho, por exemplo, eu vou botar a palavra tal qual ali, vou botar a palavra útil, né? Útil. Aqui eu posso formar por prefixação ou por sufixação, não importa. Mas vamos focar agora na prefixação. Aqui eu posso botar um radical de negação, né? Eu posso botar o in. Da palavra primitiva útil, eu formei a nova palavra inútil. Como, professor? Eu acrescentei um prefixo. Toda vez que você
acrescenta um prefixo a uma palavra e forma uma nova palavra existente na língua, você está fazendo uma derivação prefixal. Algumas bancas a gente chama de prefixação, tá? É a mesma coisa. Prefixação ou derivação prefixal, não importa, tá? Beleza? Se eu tenho a palavra amor, né? Nós trabalhamos agora há pouco, e eu acrescento a palavra des. Eu estou formando uma nova palavra. Amor, desamor. Beleza? Tá ok? Eu tenho a palavra amor. Acrescentei o prefixo. Tu já sabe o que é prefixo. O elemento que vem antes da palavra primitiva. Eu formo uma nova palavra. Não tem segredo, gente. Derivação prefixal. Vai ser um prefixo mais um radical. Né? Não tem muito segredo. Anota isso, tá? Qual é o problema das questões? É que quando vierem as palavras, tu tem que identificar qual é o primitivo e se o elemento afixo ele vem antes ou ele está vindo depois, tá? Tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, se eu boto a palavra compatibilidade e a questão de concurso está te pedindo qual é o processo de formação de palavras da palavra compatibilidade, aí tem várias alternativas. Aí tu, eita cara, como é que eu vou saber isso, né? Tu tem que primeiro identificar o radical e depois saber se foi acrescido um prefixo ou um sufixo. Aí tu né, que não é desatento a nada, já sabe que compatibilidade vem da palavra, aqui é um O, perdão, né, vem da palavra compatível. E nesse caso aqui, eu acrescentei um elemento após o radical. Então eu tenho uma sufixação, que é o nosso próximo elemento da aula, né? A sufixação, gente. O que é sufixação? É o contrário da prefixação. Agora eu não vou botar prefixo, eu vou botar um sufixo, ok? Pode ser um elemento nome ou pode ser um elemento verbo, então faz, tá? Não tem segredo, deixa eu botar aqui, número 2 da nossa aula de hoje. Sufixal, né? Derivação sufixal. O que é derivação sufixal, professor? Toda vez que eu acrescento um sufixo. O que é sufixo? É o elemento que vem após o radical. Da palavra pedra está ali, da palavra livro, da palavra civil, da palavra amor. Em todas essas eu posso acrescentar um elemento depois do radical. Se eu faço isso, eu estou acrescentando um sufixo. Se eu acrescento sufixo, eu estou fazendo uma derivação sufixal. Não tem segredo. Aula muito fácil, muito tranquilo, mas que o aluno ele tem que tomar muito cuidado de encontrar o radical, tá? Em civilizar, por exemplo, o radical é civil, né? Civil. Que eu posso formar civilização, civilizado, né? Então faz. Prefixo, vem, sufixo vem depois. Derivação prefixal, elemento que vem antes do radical. Derivação sufixal, elemento que vem após o radical, tá? E toda vez você aí que acrescenta, né, prefixo e sufixo ao mesmo tempo, tu vai fazer o nosso terceiro tipo de formação de palavras, que é a derivação prefixal e sufixal. Algumas gramáticas chamam isso de prefixação e sufixação, não importa. O que é isso, professor? É quando eu acrescento prefixo, sufixo, aqui a palavra-chave ao mesmo tempo, tá? Toda vez que tu acrescentas prefixo, sufixo ao mesmo tempo, quando der, e existir uma nova palavra, tu vai fazer o terceiro tipo de formação de palavras, que é o prefixo antes, o sufixo depois, ao mesmo tempo. Então, são 6, né? Já estou na terceira. 3 regrinhas básicas ao mesmo tempo. Na palavra deslealdade, olha gente, eu tenho o radical leal. Do radical leal, eu posso botar um sufixo dade. Formei a palavra lealdade. Eu posso formar a palavra desleal. Eu tenho agora uma prefixação. Professor, se eu quiser botar os dois ao mesmo tempo, pode, meu filho. Nesse caso aqui tu pode. Tu vai formar a palavra deslealdade. Pré e su. Tu tem uma regra, né, de formação de palavras chamada de prefixação e sufixação, tá? Prefixal e sufixal. Muito tranquilo, né, gente? Uma aula muito tranquila, muito bacana aprender esses quesitos, esses elementos, tá? Número 1, prefixal. Número 2, sufixal. Número 3, prefixal e sufixal, tá certo? Beleza?
Não tem segredo. Isso acontece com a palavra infelizmente, deslealdade, desamoroso, né? Inutilidade, né? Já que vem de útil, inútil. Botei o dade ali e ficou inutilidade. Tá certo? Então, muito cuidado com esse processo de formação de palavras. Principalmente para esse quarto bem aqui, gente. Que é a parasíntese. Isso aqui eu sempre, quando eu estou dando aula regular, eu costumo fazer um jogo com os alunos, né? Para eles identificarem a diferença, tá? Para eles identificarem a diferença. Olha isso aqui, o que acontece especificamente, tá? Ficou bem pequeno aqui, mas eu vou trazer para vocês aqui no quadro. Derivação parasintética, também chamada de parasíntese. Parasíntese, o que é isso? Gente, é igual a derivação prefixal e sufixal. Ela é a mesma coisa, tá? É prefixo e sufixo simultaneamente, ao mesmo tempo, tá certo? Mas ela tem uma diferença, tá? Ela tem uma diferença. Então foca bem aqui, por favor. Eu vou botar a palavra anoitecer. E eu vou botar a palavra deslealdade. Presta atenção. O que acontece aqui? Né? E muita gente erra a questão de concurso. Inclusive, o último concurso aqui da Prefeitura Municipal de Rosário, ocorrido em novembro, uma das questões de língua portuguesa caiu formação de palavras. Eu estava lá, eu fiz e acertei. Acertei porque eu estudei, você também vai acertar. O que foi que aconteceu? Eles botam as palavras com o mesmo processo. Olha o processo. Tu sabe que na palavra anoitecer, atenção, a palavra primitiva é noite. Mas nesse caso tu bota até o T. Na palavra deslealdade, é leal. Já encontrou o primitivo, né? Aí você, né, que é totalmente inteligente, já identificou, poxa, aqui tem um pré-fixo. E aqui eu tenho um sufixo. Lá em deslealdade, tu também encontrou um pré-fixo. E tu também encontrou um sufixo. Aí tu vai marcar os dois como parassintética, ou tu vai marcar os dois como prefixal e sufixal, se os dois são a mesma coisa. Prefixal e sufixal, prefixo, sufixo ao mesmo tempo. Parassintética, prefixo, sufixo ao mesmo tempo. E agora, cara pálida, o que tu vai fazer na tua vida? Atenção aqui, tá? Muita atenção. Qual é a diferença entre elas, tá? Presta bem atenção no que a gente vai fazer aqui. Eu tenho primitivo, prefixo, prefixo, sufixo, sufixo. São palavras iguais? São pelo processo de formação de palavras, mas não exercem a mesma semântica, o mesmo significado. O que acontece? Eu vou retirar o sufixo dade. Eu tenho a palavra desleal, né? Agora eu vou acrescentar. Eu vou retirar o prefixo des. Eu vou ter a palavra lealdade. Não vou ter? Vai existir. Tá ok? Beleza. Isso aqui é derivação prefixal e sufixal. Agora vamos aqui. Se eu tirar o sufixo ec, vai existir alguma palavra? Não. No vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE, não existe a palavra noite. É desse jeito. Mas eu vou botar aqui o ec de novo. E eu vou tirar o a. Se eu tirar o prefixo de anoitecer, existe a palavra anoitecer? Não existe a palavra anoitecer. Tá? Eu não posso tirar nem prefixo e nem sufixo na derivação parassintética. Já na derivação prefixal e sufixal, eu posso tirar ou prefixo, ou sufixo, ou os dois, não importa. Vai continuar existindo uma palavra. Então, na palavra pernoitar, que também vem de noite, eu não posso tirar o não existe a palavra noitar. Né? Eu não posso tirar esse ar aqui, senão fica pernoite, né? Com T. Não pode. A derivação parassintética ela é interessante porque tu não pode tirar nem prefixo, nem sufixo. Na derivação prefixal e sufixal, professor, tu pode tirar ou prefixo ou sufixo, que vai continuar existindo uma nova palavra. Essa é a diferença entre elas. E foi essa diferença que eu aprendi que me fez acertar a questão. E que eu nunca mais vou errar na minha vida. Na verdade, eu nunca errei, né? Então presta atenção, tá? Presta atenção nessa aulinha. Nós vamos dar uma pausa e continuar ela depois. Valeu!